Mas os caras descobriram, aspas, eles publicaram que nós estamos pisando em cima de 700 km de distância num lençol de água que é 3 vezes a quantidade da água que tem em cima. O que está embaixo está em cima. Sim, a Bíblia fala no dilúvio que as águas foram abertas no céu, assim como elas foram abertas debaixo da terra. Eu até fiz uma publicação hoje interessante de um canal que eu acompanho em espanhol, e eu legendei, ele falando sobre as âncoras de pedra que foram encontradas lá no Monte Ararat, e que, na época que foram encontradas, os estudiosos disseram que eram mapas estelares, por isso que tinha um buraco. Mas quando eles foram ver de perto, eles perceberam que não eram mapas, eram âncoras com uma linguagem antiga, porque os buracos onde a pedra é furada, ele não era um buraco de observação, porque ele tinha uma obstrução no meio, aonde poderia ser, sim, um lugar para uma corda bem grossa. E eram 25 placas de madeira. E aí isso provavelmente está ligado à Arca de Noé, né? É a Arca de Noé. E eles chegaram à conclusão de que, na verdade, eram as âncoras da Arca de Noé. Há uma grande possibilidade de que as águas que tocaram a arca elas estivessem fervendo. Muita água estava fervendo porque os vulcões entraram em erupção, as águas vieram de baixo, água de cima não era chuva, era como se as águas que estivessem no céu fossem abertas com portas. Essa é a palavra que é usada. Então ela caiu em quantidade absurda, não de uma chuva torrencial, mas de uma água que era Uma é, 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 tromba, como fosse uma uma tromba, tromba mas d'água. era uma tromba no mundo todo. E a água fluindo de baixo, então misturado com lava, com vulcões, com tudo. Então havia um processo literalmente de uma catástrofe, como se fosse uma grande terraformação, né? Então, assim, Nesse caso, você acredita que essa água que nós estamos pisando nela, ela está ligada ao dilúvio da primeira terra anterior ao dilúvio de Noé, quando os anjos habitavam aqui e Lúcifer era o governante do planeta? a gente, assim, eu entendo que quando houve a queda de Lúcifer, que está registrada em Apocalipse, capítulo 12, né, mostra que eles foram lançados na Terra e que ele criou esse ambiente caótico que a Terra estava acontecendo. Mas a Bíblia fala bem claro lá, né, que no Bereshit, no princípio, ele separou as águas de águas. E a gente fazia a ideia errada de que ele está falando de uma separação de terra e água, água separada por terra, mas água de água e água de terra são coisas diferentes. Então eu acredito sim que os anjos estiveram habitando aqui antes da chegada da criação, né, do homem, e que a criação do homem foi para exatamente trazer ordem à criação. Para quem entrou, e foi assumido que Júlio Verne não era ficção e que a Terra é oca. E que a Terra, que é oca, dentro dela nós temos um oceano maior do que o que está em cima, e que é 3 vezes maior, e que há indícios de vida intraterrestre. Então, isso muda bastante o conceito até do planeta como um globo, e nós estamos aqui abordando a primeira Terra que foi habitada pelos anjos e que foi destruída por Deus através das águas. E aí eu quero introduzir Atlantes aí, né? A cultura de Atlantes, porque lá em Ezequiel fala que ele recebia, né, as adorações e levava até o trono de Deus. Né? Então havia ali um momento, né, ou uma situação aonde ele tinha, inclusive, né, vários templos. E a Bíblia fala que haviam vários templos, inclusive. Nesse caso, Efraim, né, nós podemos ser surpreendidos também com a descoberta desses templos debaixo d'água. Um. Dois, essa movimentação da amorca, né, que está em curso agora, e a bendita fissura
que eles disseram que o planeta estava rachando. Isso pode também estar ligado a uma preparação para trazer à tona as cidades subaquáticas? Sim, porque a Bíblia fala sobre alguns sinais que precederiam esse tempo do fim. Entre eles, nós temos aí esse alinhamento planetário que está para ocorrer duas vezes esse ano, ocorrendo agora hoje, dia 28, é hoje o primeiro, Hoje. e acredito piamente que ele vai trazer uma mudança radical no mundo. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, porque a gente sempre quer uma mudança geopolítica para comprovar alguma coisa, né, como essa, mas não é a política que rege o mundo. Apesar de o brasileiro hoje estar tão politizado, eu tenho visto isso desde que cheguei aqui, o brasileiro parece que virou um ser político, ele fala de política o tempo todo. Mas não é a geopolítica que controla o mundo, e sim a geoespiritualidade. As coisas espirituais é que estão no controle. Então, o Amok, que é um evento físico, um evento, vamos dizer, geofísico, de movimentação das águas quentes em relação às águas frias, e que esse equilíbrio ele sempre se manteve, e se esse equilíbrio se desfaz, o mundo começa a conhecer essas reações que, em cadeia que transforma e quase que terraforma o mundo. Então nós começamos a ver fissuras, frios extremos em lugares que não era para estar tão frio, como no deserto da Arábia, que pegou uma neve geladíssima, e A lugares. Jordânia, né? Jordânia também nevou forte lá na Jordânia. Nevou na Jordânia, nevou na Arábia Saudita, e lugares que estão com um calor, como aqui no Rio. Agora, eu estou aqui na sala do apartamento da minha sogra, no ar-condicionado, mas ela estava me contando hoje que ela tem visto pessoas irem para o shopping para estudar, jovens, pessoas que vão para ler, porque às vezes não tem ar-condicionado, elas vão para um shopping para ficar lá, para pegar um pouco de ar fresco. Então, assim, o Amok, que é esse evento natural da troca de águas quentes e frias, ele é um dos principais controladores da temperatura terrestre. Então, eu acredito, sim, que nós estamos presenciando, além do alinhamento planetário trazer um sinal, biblicamente, de mudança sobre o mundo, nós já estamos observando isso acontecer de forma geofísica, estamos vendo isso acontecer no comportamento das pessoas,